Você já parou para pensar de onde vêm os símbolos que a gente vê por aí todos os dias? Muitas vezes, a gente acha que uma imagem ou uma história nasceu junto com a religião que a usa, mas a verdade é que o cristianismo, como muitas outras crenças, é uma grande colcha de retalhos. É como se ele tivesse pego e emprestado várias ideias, símbolos e rituais de culturas muito mais antigas. Isso não é uma crítica, mas uma constatação. A história das religiões é uma grande conversa, onde uma cultura influencia a outra. O que hoje a gente conhece como um símbolo puramente cristão, na verdade, pode ter viajado por milênios, passando por egípcios, babilônios, gregos e romanos, antes de chegar até nós. É uma jornada fascinante que mostra como a humanidade sempre buscou as mesmas respostas. Imagina só que as religiões são como músicas. Às vezes um artista cria uma melodia completamente nova, mas na maioria das vezes, ele usa notas e acordes que já existem e os combina de um jeito diferente, criando um novo sucesso. Com o cristianismo foi mais ou menos assim. Ele não surgiu do nada, em um vácuo cultural. Ele nasceu em um mundo onde já existiam dezenas de mitos sobre deuses que nasciam de virgens, que morriam e ressuscitavam, e que formavam trindades sagradas. Essas histórias eram super populares na época, e era natural que as novas ideias que estavam surgindo, como as do cristianismo, acabassem absorvendo esses elementos que já faziam parte do imaginário das pessoas. É uma forma de traduzir uma nova mensagem usando uma linguagem que todo mundo já entendia. Essa apropriação de símbolos não foi por acaso. Quando o cristianismo começou a se expandir pelo Império Romano, ele encontrou uma forte resistência das religiões pagãs. Uma das estratégias mais inteligentes dos primeiros líderes da igreja foi a de ressignificar os símbolos e as festas que o povo já amava. Em vez de proibir uma festa popular que celebrava o solstício de inverno, por que não dizer que, a partir daquele momento, aquela data comemoraria o nascimento de Jesus? Era muito mais fácil converter as pessoas dessa forma. Em vez de destruir um templo pagão, eles construíam uma igreja no mesmo lugar. Assim, o local continuava sagrado, mas agora para um novo Deus. Essa tática foi fundamental para o sucesso e a rápida expansão da fé cristã pelo mundo. Compreender essa mistura de influências não diminui a fé de ninguém. Pelo contrário, enriquece a nossa visão sobre a espiritualidade humana. Mostra que, no fundo, todas as culturas, em diferentes épocas e lugares, estavam buscando se conectar com algo maior, com o divino. A sede por esperança, por salvação e por um sentido para a vida é universal. As histórias podem mudar de nome, os deuses podem ter aparências diferentes, mas os temas centrais são quase sempre os mesmos: vida, morte, renascimento e a busca pela luz. Ao investigar as origens do cristianismo, a gente não está tentando desmentir nada, mas sim montando um quebra-cabeça gigantesco sobre a jornada espiritual da nossa própria espécie. É uma viagem pela história da alma humana. A história da ressurreição de Jesus é, sem dúvida, o pilar central do cristianismo. A ideia de que um Salvador morreu pelos pecados da humanidade e voltou à vida 3 dias depois é o que dá sentido a toda a fé. Mas você sabia que Jesus não foi o primeiro a estrelar uma história assim? Muito antes dele, diversas culturas já contavam mitos sobre deuses e heróis que venciam a morte. Na Suméria, por exemplo, existia a deusa Inanna, que desceu ao submundo, foi morta e pendurada em um gancho, e depois de 3 dias e 3 noites, foi ressuscitada. A história dela é uma das mais antigas já registradas, escrita milhares de anos antes da Bíblia. A semelhança é, no mínimo, curiosa. No Egito Antigo, a história mais famosa era a de Osíris. Ele era um rei bom e justo que foi assassinado e esquartejado por seu irmão invejoso, Sete. Sua esposa, Ísis, juntou todos os pedaços do seu corpo, o ressuscitou e com ele teve um filho, Horus, que depois vingou a morte do pai.
A ressurreição de Osíris era tão importante para os egípcios que se tornou o centro da sua religião. Eles acreditavam que, assim como Osíris, todos os justos poderiam renascer no além. Outros exemplos não faltam na Grécia. Tínhamos Dionísio e Adonis, na Frígia, o deus Átis, e na Pérsia, o popular deus Mitra, todos com histórias muito parecidas de morte e ressurreição, geralmente associadas aos ciclos da natureza e à chegada da primavera. Essa ideia de um Salvador que morre e volta à vida era um tema recorrente no mundo antigo. Para essas culturas, a morte do Deus simbolizava o inverno, quando a terra parece morta, e sua ressurreição representava a primavera, quando a vida floresce novamente. Era uma forma de explicar os ciclos da natureza e de dar esperança às pessoas. A promessa era de que, assim como o Deus ressuscitou, seus seguidores também poderiam alcançar uma vida após a morte. Quando o cristianismo surgiu, essa narrativa já era familiar para muita gente no Império Romano. Contar a história de Jesus usando essa mesma estrutura mítica foi uma forma poderosa de comunicar sua mensagem de salvação e vida eterna. Então, quando olhamos para a história de Jesus, é como se estivéssemos vendo a versão hebraica de um arquétipo universal, o do Deus que morre e ressuscita. Isso não significa que a história seja falsa, mas que ela faz parte de uma tradição humana muito mais antiga e profunda de entender a morte não como um fim, mas como uma passagem. Cada cultura contou essa história do seu jeito, com seus próprios personagens e detalhes. Mas a essência é a mesma: a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas. A ressurreição, portanto, não é uma exclusividade cristã, mas um patrimônio da mitologia mundial, um dos mitos mais poderosos e duradouros que a humanidade já criou. O conceito da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma das doutrinas mais complexas e centrais do cristianismo. A ideia de que Deus é, ao mesmo tempo, um e três, é um mistério da fé. Mas, assim como a ressurreição, a ideia de uma divindade tripla não começou com os cristãos. Muito antes, várias das maiores civilizações do mundo já adoravam deuses em grupos de três. No Egito Antigo, por exemplo, uma das trindades mais importantes era composta por Osíris, o pai, Ísis, a mãe, e Horus, o filho. Essa família divina era o modelo da realeza e da ordem cósmica, e sua história era a base da religião egípcia. A estrutura de pai, mãe e filho era um padrão muito comum para representar a criação. Essa ideia de trindade viajou pelo mundo antigo. Na Babilônia, tínhamos a trindade de Anu, Deus do céu, Enlil, Deus da terra, e Ea, Deus das águas. Na Índia, o hinduísmo tem o conceito de Trimurti, que representa as três principais manifestações do divino: Media Group, Statues of Brahma, Vishnu and Shiva together, Hindu temple carvings of the Trimurti, as talk a distribute equally. Brahma, o criador, Vishnu, o preservador, e Shiva, o destruidor. Juntos, eles governam o ciclo cósmico de criação, manutenção e destruição do universo. Até mesmo na Roma pagã, antes do cristianismo se tornar a religião oficial, a principal trindade adorada no Capitólio era composta por Júpiter, Juno e Minerva. A ideia de agrupar deuses em três era uma forma de organizar o panteão divino e de expressar diferentes facetas do poder sagrado. Quando os teólogos cristãos começaram a formular suas doutrinas, eles precisavam explicar a natureza de Jesus e sua relação com Deus Pai. O mundo em que viviam já estava acostumado com o pensamento trinitário. A filosofia grega, especialmente a de Platão, também falava de princípios triplos para explicar a realidade. Então, a formulação da trindade cristã pode ter sido influenciada por esse ambiente cultural. A diferença é que, no cristianismo, a trindade não é composta por três deuses diferentes, mas por três pessoas que são um único Deus.
Foi uma adaptação única e sofisticada de uma ideia muito antiga para se encaixar em uma teologia monoteísta. Portanto, a Santíssima Trindade, embora seja uma doutrina especificamente cristã, não surgiu do nada. Ela faz parte de uma longa tradição humana de pensar o divino em termos de três. Seja como uma família sagrada, como forças da natureza ou como aspectos do ciclo cósmico, a regra de três parece ter um poder especial no imaginário religioso. Ela oferece uma forma de entender a complexidade do divino de uma maneira mais estruturada e equilibrada. O número 3 sempre teve um significado místico em muitas culturas, representando harmonia, perfeição e totalidade. A Trindade cristã é, talvez, a expressão mais famosa e teologicamente desenvolvida desse arquétipo ancestral. A imagem de Jesus na cruz é o símbolo máximo do sacrifício cristão. Mas a crucificação, como um evento mítico, também não é exclusiva. Histórias de figuras divinas ou semidivinas penduradas em árvores ou cruzes existem em outras culturas. Por exemplo, o deus nórdico Odin se pendurou na Yggdrasil, a árvore do mundo, por 9 dias e 9 noites para obter o conhecimento das runas. No México pré-colombiano, há representações de Quetzalcoatl com os braços abertos em uma cruz. A própria cruz, como símbolo, é muito mais antiga que o cristianismo. Ela era usada em muitas culturas pagãs, geralmente como um símbolo do sol ou da união dos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Ela só foi adotada como símbolo cristão séculos depois da morte de Jesus. Dentro de tradições esotéricas e do ocultismo, existe um conceito chamado Magnum Opus, ou a Grande Obra. Ele se refere ao processo de transformação espiritual e iluminação do ser humano. Para muitos estudiosos, as histórias de ressurreição, incluindo a de Jesus, são alegorias para esse processo interior. A morte na cruz simbolizaria a morte do ego, o abandono das vaidades e dos desejos mundanos. E a ressurreição seria o renascimento espiritual, o despertar de uma consciência superior. Nessa visão, a história não é sobre um evento histórico literal, mas sobre um mapa para a jornada da alma de cada indivíduo em busca da sua própria divindade. Essa jornada de despertar espiritual é muitas vezes associada a uma energia poderosa que, segundo tradições orientais como o hinduísmo, reside na base da nossa coluna. Essa energia é chamada de Kundalini. Acredita-se que, quando despertada, essa energia sobe pela coluna vertebral, passando por 7 centros de energia, ou chakras, até chegar ao topo da cabeça, resultando em um estado de iluminação total. Alguns pesquisadores traçam um paralelo entre a subida da Kundalini e a ressurreição de Cristo. A crucificação no Gólgota, que significa lugar da caveira, poderia ser uma metáfora para a energia que chega ao chakra da coroa, localizado no topo do crânio, ativando a glândula pineal, que muitas culturas chamam de terceiro olho. Números simbólicos também aparecem nessas histórias. Jesus viveu 33 anos, que corresponde ao número de vértebras da coluna humana, por onde a Kundalini sobe. Na Bíblia, fala-se dos 144 mil salvos, um número que aparece em várias tradições esotéricas e que, segundo algumas interpretações, não se refere a um número literal de pessoas, mas a uma frequência vibracional ou à ativação completa de certos centros energéticos ligados ao coração e à mente. Assim, a história da paixão de Cristo pode ser lida não apenas como um relato religioso, mas como um manual codificado sobre a transformação da consciência humana, o Magnum Opus que leva o ser humano a realizar seu potencial divino. 2 dos feriados mais importantes do cristianismo, o Natal e a Páscoa, têm suas raízes fincadas em celebrações pagãs muito mais antigas. Vamos começar pelo Natal. Por que comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? A verdade é que a Bíblia não diz a data exata em que Jesus nasceu. Essa data foi escolhida pela Igreja séculos depois.
e a escolha foi muito estratégica. No Império Romano, o final de dezembro era uma época de grandes festas. A mais importante era a Saturnália, uma celebração em homenagem ao deus Saturno, que envolvia banquetes, troca de presentes e uma inversão de papéis sociais. Era o carnaval da antiguidade. Além da Saturnália, no dia 25 de dezembro, os romanos celebravam o Dies Natalis Solis Invicti, ou o nascimento do Sol Invicto. Essa festa comemorava o solstício de inverno no hemisfério norte. A partir dessa data, os dias começam a ficar mais longos, simbolizando a vitória da luz sobre a escuridão. Muitos deuses solares de outras culturas, como Mitra, também tinham seu aniversário celebrado nessa época. Ao fixar o nascimento de Jesus, a luz do mundo, no mesmo dia da festa do Sol Invicto, a Igreja Católica conseguiu absorver uma tradição pagã extremamente popular, dando a ela um novo significado cristão. Foi uma jogada de mestre para facilitar a conversão das massas. A Páscoa tem uma história parecida. O nome em inglês, Easter, vem de Eostre, uma deusa anglo-saxã da primavera e da fertilidade, cujo festival era celebrado no equinócio de primavera. Os símbolos que a gente associa à Páscoa hoje, como os ovos e os coelhos, não têm nada a ver com a ressurreição de Jesus. Eles são símbolos antigos de fertilidade e renovação da vida, diretamente ligados aos rituais de primavera, de Eostre e outras deusas pagãs. O coelho, por sua alta capacidade de procriação, e os ovos, por representarem o começo de uma nova vida, eram os ícones perfeitos para celebrar o fim do inverno e o renascimento da natureza. A Páscoa cristã foi sobreposta a esses festivais de primavera. A ressurreição de Jesus, que simboliza a vitória sobre a morte e o renascimento espiritual, se encaixou perfeitamente no tema da estação. Assim como a natureza renasce após o inverno, Cristo renasce do túmulo. A Igreja pegou os costumes populares que o povo já praticava, como a decoração de ovos, e os incorporou à sua própria celebração. Portanto, quando pintamos ovos de Páscoa ou falamos do coelhinho, estamos, sem saber, participando de rituais de fertilidade que têm milhares de anos e que celebram o ciclo eterno da vida, da morte e do renascimento. Um tema que, no fim das contas, une tanto as crenças pagãs quanto a fé cristã. Se você entrar em uma igreja católica tradicional, vai encontrar uma série de objetos e rituais que parecem exclusivamente cristãos. O altar, o incenso, a água benta, o cálice, as vestes do padre. Mas, se a gente viajar no tempo, vai descobrir que quase todos esses elementos já faziam parte dos templos e dos rituais pagãos muito antes do cristianismo existir. O altar, por exemplo, não é uma invenção cristã. Templos gregos, romanos e egípcios tinham altares onde oferendas e sacrifícios eram feitos aos deuses. O uso de incenso para purificar o ambiente e levar as preces aos céus era uma prática comum em religiões da Babilônia, Egito e Roma. A própria ideia de um sacerdócio organizado, com vestes especiais e uma hierarquia, é um modelo herdado das religiões antigas. Muitos rituais centrais do cristianismo também têm paralelos em outras tradições. O batismo, o ato de imersão em água para purificação espiritual, já era praticado nos cultos de mistério de Ísis e Mitra. A comunhão, o ato de comer pão e beber vinho para simbolizar a união com a divindade, lembra rituais semelhantes em honra a Dionísio, o deus grego do vinho, e a Mitra, onde os seguidores também compartilhavam uma refeição sagrada. Até mesmo o rosário, usado para a oração repetitiva, tem um primo distante no hinduísmo e no budismo, onde se utiliza um colar de contas chamado japamala para contar mantras. Essas práticas não foram copiadas diretamente, mas mostram como a humanidade usa gestos parecidos para expressar sua devoção. O simbolismo também se estende a imagens que hoje são marcas registradas do cristianismo.
O famoso peixinho cristão, conhecido como Ichthys, era um símbolo secreto usado pelos primeiros cristãos para se identificarem durante a perseguição romana. As letras da palavra peixe em grego formavam um acrônimo para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mas o peixe como símbolo sagrado é muito mais antigo, associado a deusas da fertilidade e a deuses da água em várias culturas do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Ele representava a vida, a criação e a abundância. Mais uma vez, um símbolo antigo foi preenchido com um novo significado. No final das contas, entender que o cristianismo é uma colcha de retalhos de mitos e símbolos antigos não enfraquece a fé, mas a torna mais rica e universal. Revela que a busca humana pelo sagrado segue padrões profundos e universais, que atravessam culturas e milênios. Os símbolos são como recipientes. A forma pode ser antiga, mas o conteúdo, a crença que depositamos neles, é o que lhes dá poder. Reconhecer as origens pagãs, orientais e ocultistas de muitos elementos do cristianismo é como descobrir as raízes de uma árvore gigante. Isso não muda a beleza da árvore, apenas nos ajuda a entender melhor como ela cresceu tão forte e se conectou com a história de toda a humanidade.